declarar, muita gente começou a ligar para mim e declarar vida. Eu declaro vida sobre a sua vida. Eu declaro que você vai sair daí, eu declaro que você vai sair daí. E isso começou a me dar um start. Não passei de estar aqui. Eu lembro que eu botei no status do meu Instagram: tô morrendo, ora por mim. Imagine você estiver numa situação difícil e estiver passando por um processo desse, de que você precisa de um toque de Deus, você precisa de uma cura. Eu, como evangelista, como alguém que passou pelo processo, eu te digo: não desista do seu processo, não desista da sua cura. Né? Eu estudei, depois disso eu estudei os avivalistas do século passado. Pessoas saíram de um lado do país, né, um lado dos Estados Unidos para o outro, para receber uma palavra de cura de um avivalista. Ou seja, se mova em fé. Não deixa que a doença te mate. E aí eu comecei a não aceito. E teve um dia específico que eu falei assim: ó, chama o capelão, chama o psicólogo, chama todo mundo que eu quero conversar. Se eu vou morrer, eu quero... E aí veio o capelão, a gente conversou, veio o psicólogo, a gente conversou. Nossa, deve ter sido um movimento... E nessa época eu estava 5 dias sem dormir, porque eu tinha medo de dormir e morrer. Sério? Eu tinha medo de... Porque a saturação começa a baixar. Você começa a passar por uma tensão de morte. Da direita morreu, da esquerda morreu. E estava acontecendo isso. Estava acontecendo isso. Morrendo à sua volta. Foi justamente na Delta. Foi a que mais matou. Se você for estudar a estatística do Covid, primeiro veio a Alfa, né? Depois a Brava, a Charlie, depois a Delta deu um pico de morte. E estava justamente nesse período. E eu pedi às pessoas: fiquem comigo para conversar. Não chegou aí para o respirador não, né? Eu cheguei, fui para oxigênio. Eu usava oxigênio. Não para o respirador mecânico, mas eu usava oxigênio. E nesse mesmo período, os meus filhos também ficaram internados, no mesmo hospital. Que isso. Aí a mente vai à loucura. Cara, que loucura, que situação. Foi um processo muito difícil, um processo marcante. Quando eu falo disso, eu lembro. O meu corpo sente isso, a minha alma sente. Porque ficou uma situação de impotência, né? Vendo seus filhos, né? Doentes, novinhos na época, né? Novinhos, tinham o quê? 2,5? Isso. Que loucura. E eu dei fiando, e aí eu comecei a brigar com Deus. Aquela discussão. Comecei a brigar. Ninguém entendia. Ninguém entendia. E eu tomava 4 remédios para febre. Fora os remédios da veia, o último que eu tomava era o tal do ibuprofeno. E eu ficava assim, ó, 6 horas durava o remédio. Quando abaixava a minha febre, né, ia para 38. E quando ela aumentava, ela ia para 40. Então realmente estava bem avançado. Isso. Né? Só que nesse dia em si, no domingo, que marcou muito, eu, nessa luta com Deus, eu comecei a falar: e aí, Deus, vou morrer aqui? Imagine, você está aí no hospital, nos ouvindo, que está em casa, passando pelo processo. Não aceite a sua doença. Deus cura. Deus cura. Talvez alguém